Start time. Hoje vai ser uma festa. Fica animado, hey. Bora. Fala galera, beleza? Bom, o Wellington aqui de novo com o Ed. Fala pessoal, beleza? E hoje a gente vai gravar mais um vídeo da série Bora Codar. A gente vai gravar a aula 6. E hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais, tá? Na aula anterior a gente falou sobre os operadores lógicos, operadores condicionais, né? E hoje a gente vai falar sobre estruturas condicionais. Bora lá, Ed? Bora, vamos nessa. Tem algum recado? Ah, verdade. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Se ao longo do vídeo tiver qualquer dúvida, já coloca nos comentários para você não esquecer. E também compartilha com os amigos. No primeiro vídeo, então, a gente aprendeu sobre variáveis, né? Sim, A gente aprendeu ali fazer algumas coisinhas, né? A gente pegou, digitamos ali let, nome igual prompt, aí onde, na hora que a gente executava, ele pedia para você digitar seu nome. Sim, aí esse dado a gente printava depois através do console log para mostrar os dados na tela, né? A gente coletou nome, idade, né? Sim. Na segunda aula a gente aprendeu sobre os operadores, né? Onde a gente viu ali sobre como que os operadores booleanos, os operadores condicionais, né? Sim, depois True fez... e true, true ou false, negação, sinais de maior, né? Maior, menor. Verdade. Né? E se vocês repararam um ponto, não sei se você reparou, Ed, que o programa ele estava sempre executando passo a passo ali a linha, né? Sim, sim. E se a gente parar para ver o que a gente aprendeu em algoritmo, né? Que um programa ele é lido de cima para baixo, né? E ele é executado linha a linha, certo? Certo. E tá, beleza, mas assim, você lembra que eu falei para você que a gente tem as estruturas condicionais, que tem aquilo lá. Se o Edvaldo for maior de 18 anos, ele pode entrar na balada. Se não, ele não entra. Lembro. Então, vamos lá. Vamos aprender sobre estruturas condicionais, né? Aham. E o que elas são, né? Estruturas condicionais é uma forma da gente resolver esse problema, né? Então, quando a gente tem que executar uma ação ou a outra ação de acordo com uma condição. Então, um exemplo a entrada numa balada, ela só é permitida para maiores de 18 anos. Certo. Tá? Pelo menos aqui na região. Então, eu tenho uma condição aí, certo? Certo. E qual que é a regra? Se eu atender essa condição, eu deixo a pessoa entrar. Se eu não atender, ela não vai entrar. Sim. Entendeu? Então eu tenho uma condição com duas regras de execução em cima daquela condição. Sim. Tá? Então, se você é maior, a regra é... Que eu posso entrar. Se você for menor... Que não pode entrar. Tem que ser igual ou maior, né? A gente tem que igual utilizar. Igual ou maior. Sim. Exatamente. Bom, então vamos colocar isso na prática, tá? Com o JavaScript. Então, primeiramente, digita aí uma variável onde vai guardar o seu nome. Opa! Isso é idade. Sim. Beleza? Bom, então vamos lá. Agora vamos trabalhar com a estrutura de condição. Que a gente vai trabalhar aqui no JavaScript, a maioria das linguagens, acredito que 99%, é o if. Tá? E o if significa se, somente se. Tá? Então o que é? Vamos lá, digita if, espaço, parênteses. Aí você vai digitar se, então lembra, se, somente se. Se idade, que é a variável que a gente declarou lá em cima, idade, for maior ou igual a 18 anos, tá? Aí você vai fazer o seguinte, depois do parênteses, você vai abrir uma chaves que a gente fala. Então, isso mesmo. E vai digitar console.log, certo. Parênteses, sem espaço. E vai numa string, você vai digitar
pode... acesso liberado, coloca aí, vamos lá. String. Você não está chamando uma variável, lembre disso. Tá. String. Isso. Vai. Acesso liberado. Beleza, salva aí. Beleza, agora lá embaixo vamos executar. Tá. Aqui, né? Isso. Beleza. Setinha, assim. Fala mais alto. Pronto, acesso liberado. Por que mostrou acesso liberado? Agora eu vou fazer o seguinte, vou fazer um experimento aí. Na idade, coloca 17. Pode digitar direto, então, Pode aqui? digitar. Tá. Coloca 17, salva. E executa de novo. Não mostrou nada. Você viu? Você rodou antes e mostrou acesso liberado, agora não mostrou. Por quê? Porque ele não atendeu aquela condição. Entendeu? Porque sim. 17 ele é menor que o 18. Então ele não entra nessa condição. Sim, porque eu pedi a condição igual ou maior a 18. Exatamente. Então, se você quiser testar alguma coisa aí... Tá, se eu... Só testar o 18 então, tá? Então, esse... Olha lá, acesso liberado. Por quê? Porque ele é maior ou ele é igual a 18. E ele é igual a 18. Sim, legal. Entendeu? Beleza. Show. Bom, essa é a estrutura de condição simples, tá? Agora eu vou mostrar para você... Então, vamos lá. Vamos pensar num programa. Tá. Você pegou... A condição era pegar o nome, a idade, né, de uma pessoa e saber se ela tem um acesso liberado ou não. Sim. Para entrar, correto? Certo. Então, mas aí, nesse caso, a gente só se fosse verdadeiro, a gente deu um acesso liberado. Depois a gente não fez mais nada. Então pensa assim no programa, tipo, você vai entrar na balada e é uma tela do computador, você digita a sua idade é menor e ele não mostra nada. Você vai ficar na dúvida. Você vai poder entrar ou não, sabe? Sim. Entendeu? Então a gente tem um cara que chama o else, que é o senão, tá? Então você vai digitar if, aí depois das chaves que você abriu aqui, na linha de cima, depois das chaves, dá um espaço, digita else. ELSE. Isso, else. Aí você abre chaves de novo, espaço, abre chaves, espaço, enter, dá um enter, e digita console.log acesso negado. Tá. Boa. Salva. Show. Agora roda. Acesso liberado. Agora coloca 17 lá pra você ver. Roda. Acesso negado. Entendeu? Entendi. Pelo menos, então, tipo, se a pessoa não ser da variável que eu coloquei de igual ou maior a 18, e já que eu coloquei esse else de acesso negado, vai aparecer para a pessoa no final lá que, tipo, essa pessoa não pode entrar, por exemplo, no caso da balada. Exatamente. Pensando na estrutura de algoritmo, vamos supor que a gente tem um ponto inicial. A gente está executando o programa de cima para baixo, estamos descendo. Chegou numa situação que eu tenho dois caminhos a seguir. Eu tenho uma estrutura de condição que ela vai me levar dois caminhos para serem seguidos. Se aqui for verdadeiro, ele segue para esse caminho, e se ele for falso, ele vai seguir por esse caminho. Sim, entendi. Porque, assim, se a gente for pensar no programa, nos softwares, eles têm muitas variáveis, né? Dependendo de uma situação, ela pode ter N caminhos. Então, Elito, você falou que ele toma diversos caminhos, né? E como que eu sei isso antes? O desenvolvedor, ele faz tipo um mapa mental em algum lugar, tipo uma planilha, alguma coisa, para onde vai essas variáveis? Ou é na hora de codando mesmo que ele vai vendo o que pode acontecer? Tipo um roadmap, alguma coisa do produto. Como que funciona? Geralmente, depende muito da situação, mas vamos pensar o seguinte. Quando eu pego uma atividade para ser feita, ou eu discuto com o meu líder, discuto com o time, ou tem ali todo o escrito de como aquela tarefa tem que atender. Então, só que assim, dentro do desenvolvimento de software, conforme a gente vai desenvolvendo, a gente tem que estar sempre
antenado com o negócio, entender como aquela feature, o que aquela feature precisa atender e tudo mais. A gente precisa estar muito alinhado ali com o projeto, né? Mas imagine o seguinte, que chega ali uma condição, você vai fazer um cadastro de uma certa informação e aí eu preciso mandar um boleto para alguém. Vamos supor, vamos lá, te dei uma tarefa. Ed, faz uma tarefa para mim de cadastro de mensalidade. Tá? E se ele comprou o plano A do meu produto, ele vai pagar R$50. Se ele comprou o plano B, ele vai pagar R$30. Se ele comprou o plano C, ele vai pagar R$110. Assim, galera, lembrando que a gente tem várias formas de fazer isso, mas assim, uma forma simples de fazer isso é com o if, e o if foi feito para essas condições. Beleza? Então, imagine o seguinte, que você tá lá, pega essa atividade, folha atividade. Uma pessoa vai se cadastrar na plataforma, ela vai comprar o plano e de acordo com o plano escolhido, eu tenho um valor diferente para aquele plano. Tá? De forma simples, vamos imaginar que vamos fazer isso, cara. Beleza. Vamos lá. Então a gente tem, porque é o próximo tópico. O próximo tópico que que eu ia mostrar é as condições, estudo de condição alinhada. Tá? Então vamos lá, digita aí, coloca 3 variáveis. Pode ser aqui mesmo ou quer que limpa? Limpa tudo, vamos limpar tudo. Então vamos lá, digita aí. Coloca assim, let plano 1. Let plano... Plano é igual a 1, coloca. É igual a 1. Beleza, agora a linha de baixo. Coloca aí, coloca P1, que vai ser o plano 1. P1 é igual a 50. Coloca aí, let P2 é igual a 70. É igual a 70. E let P3 é igual a 100. A 100. Beleza. Então, vamos lá. Foi dada a tarefa, você pegou essa tarefa que, de acordo com o plano escolhido, de acordo com o que o usuário escolher um plano, eu vou aplicar um valor em cima daquele plano. E aí depois eu tenho aí tipo, vamos supor que eu tenho uma outra tarefa que é cobrar o cliente de acordo com aquele plano escolhido. Entendeu? Mas vamos lá. Então você vai fazer o seguinte, coloca if, entre parênteses, plano, for igual a 1, certo. Aí abre chaves e coloca console.log P1. Chama aquela variável P1. Não, você está chamando a variável. Você está digitando uma string. Você está chamando a variável. Vai, parênteses. P1. Aí, beleza. Aí, se o plano for igual a 1, eu vou mostrar o valor do plano 1. Se não, aí, você lembra que tinha o else? Lembro. Só que o else, se você for aplicar aí, ele só vai aplicar para duas situações. Ou ele vai cair no C, senão ele vai cair no C não. A gente tem um outro cara que é estruturas alinhadas, que é o quê? Você vai colocar else if, então você digita else. Aqui embaixo, né? Não, na frente das chaves, else, aí espaço, if, espaço, abre a condição, digita plano for igual a 2, aí você vai abrir chaves, vai aplicar uma condição, 2, certo? P2. P2. Você quer que mostre o valor da variável, então você tem que chamar a variável. Verdade, é P2. Beleza? Aí agora, depois das chaves ali, você vai colocar um else, abre chaves e mostra o P3. Tá? Assim, só para explicar, tá? Depois a gente vai então fazer uma alteração aí. Então, se plano for igual a 1, eu vou mostrar o valor do plano 1. Se não, se
plano for igual a 2, eu vou mostrar o valor do plano 2. Certo. Se não for nenhum só eu tenho 3 opções e eu não atendo nenhuma das duas ali primeiras, então basicamente é a terceira, tá? Mas isso não garante para mim que exatamente é a terceira, entendeu? Então o certo seria eu fazer else if for igual, não, no else de cima. Aqui. Isso, coloca um if na frente. If. Coloca a condição, faz a condição. Tá, pode fazer a condição? Isso, qual que é a condição aí? Tá, plano. Sim. Isso. E você pode fazer o seguinte, colocar um else embaixo e falar nenhum plano encontrado. Tá, então eu faço else if. Sem if. Sem if. Isso, que vai ser a condição final, entendeu? Não. Você lembra do else? O else ele vai executar, ele não precisa de condição. Porque ele vai cair aí, entendeu? Eu vou explicar melhor pra você. Digita aí, else, abre chaves. Tá, abre chaves. Isso. Aqui. Console.log. Sim, verdade. .log. Sim, coloca aí, não foi encontrado o plano. Tá. Salva. Tá dando um erro aí. Roda, dá node aí, na node. Executa. Deu um erro. Por que você acha que deu um erro? Você está tentando chamar uma variável que não existe. Você precisa colocar entre string. Você quer mostrar um texto. O texto é string. Lembre sempre disso. Tá. Então aqui. Isso, exatamente. Então vamos lá. Isso aqui é a estrutura de condição alinhada que a gente fala. Tá? Se o plano for 1, eu vou mostrar o valor do plano 1. Se o plano for igual a 2, eu mostro o valor do 2. Se o plano for igual a 3, eu mostro a condição do 3. Se ele não atendeu nenhuma dessas minhas 3 condições, eu quero que ele caia nesse outro passo aqui, que é o else, que é para mostrar que nenhum plano foi encontrado. Tá. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos lá, a estrutura de condição é para mim, para quando eu tenho uma condição com 1, 2, 3, 4, 5, N regras, e dependendo da condição, eu tenho que atender essa regra. Entendeu? Entendi. Então, isso é a estrutura de condição alinhada. Porque eu tenho uma situação que pode me levar para N caminhos, entendeu? Dentro de um software, a gente tem vários caminhos, porque a gente tem vários contextos, entendeu? Então, como eu falei, se eu vou assinar o plano de internet, eu tenho de 300 MB, 400 MB, 500 MB. Só que assim, o cliente digita lá, eu quero o plano 1. Tá. E o programa tem que entender, tá, o valor do plano 1 é X valor. O valor do plano 2 é outro valor. Sim. Entendeu? Então eu não preciso saber, se eu escolher o plano 2, eu não preciso saber o plano 1, eu preciso saber do plano 2. A menos que o plano 1 esteja envolvido com a regra do plano 2. Aí eu tenho que pensar nisso. Só que se eu tenho ou é uma coisa ou é outra, ou é outra ou é outra. Então isso é a estrutura de condição. Ele vai te direcionar de acordo com a partir de uma condição para qual regra precisa ser aplicada. Entendi. Entendeu? Sim, entendi. Entendeu? Então é aquilo, é um semáforo. Sinal vermelho, você para. Se o sinal tiver verde, você avança. Entendeu? Então isso é a estrutura de condição. Entendi. Vamos rodar esse programa aí. Roda. Aí. 50, por quê? Vamos lá em cima. Qual que é o valor do 50? O plano 1? Plano 1. Agora coloca no plano 2, lá na variável plano 2, coloca o número 3. Não, lá na variável. Aqui? Plano. Aqui. Isso. Tá. Lembra? Vamos lá. Qual que é a variável que eu estou condicionando aí? É a variável plano. Sim. Entendeu? Então é o plano que eu altero. Entendeu? O usuário vai escolher plano 1, 2 ou 3. Ele não vai escolher o valor nessa situação. Então o valor de variável que eu tenho que mudar é de plano. Entendeu? Entendi. Então vamos lá. E as regras nesse caso, sempre a mesma. O plano 1 é X valor, para o plano 2 é outro valor, para o plano 3 é outro valor. Tá. Beleza? Então vai lá, muda lá, plano 3. Salva. Lembra sempre de salvar, porque se não salvar vai dar erro. Beleza, olha lá, 100. Beleza? Entendi. Agora coloca lá, plano 4.
Não foi Não foi encontrado encontrado. plano. Entendeu? Legal. Você entendeu? Entendi. Então, isso ajuda bastante o dia a dia, né, dos desenvolvedores, Uhum. né, quando a gente tem alguma ação que precisa ser condicionada ali. Entendeu? Entendi. Beleza? E aí, cara, a gente tem uma outra estrutura que ajuda a gente nisso também, que é o switch case, tá? Vamos fazer ela aqui também para mostrar. Apaga só os if só. Do if, mas pode deixar o plano 3, 4. Tá, só Apaga tudo, vai, vamos lá, vai, apaga Tudo? tudo. Isso. Beleza. Digita aí, let plano é igual a 1. Agora dá 2 spa aí, digita switch. Quer ver, ó, a gente está usando o Visual Studio Code e ele ajuda a gente com bastante macetezinho. Então, coloca a setinha para baixo, esse switch statement aí, tá vendo? Agora dá um enter. Ele já completa pra gente, beleza? É importante você saber escrever isso na mão, galera, mas só para agilizar aqui para vocês entenderem mais rápido, né? O próprio Visual Studio Code, ele tem um IntelliSense, que a gente chama, que ajuda, né, a escrever mais rápido os trechos de código ali da linguagem, tá? Não é que você até consegue criar snippets de códigos prontos para executar dessa forma, mas isso aí é um IntelliSense da própria linguagem. Ah, tá. Ele sabe que, tipo, um switch case é assim que é construído, então ele já constrói mais rápido. Beleza? Uhum. Então a gente vai fazer o seguinte: switch, tá vendo onde está aqui? Key é como se fosse a condição. Tá. Então você vai colocar plano. Nesse key você vai colocar plano. Beleza. Então, switch, aí key, chave e valor que a gente chama. Uhum. Então, aqui é o plano, que é aqui, e os cases vão ser as situações. Tá? Então, você lembra aquelas situações que eu tinha? If, plano for igual a 1, faz coisa tal. Else if, plano for igual a 2, faz coisa tal. Uhum. Entendeu? Esse cara ajuda nisso, a gente ter uma suíte de casos, que a gente chama. Tá? Então, vamos lá. Case, value. Value é o valor que ele vai atender. Tá. Então imagine o seguinte, que você lembra lá, plano é igual a 1, ele faz coisa tal. Ele mostrava o valor do plano 1. Certo. Então o case aí vai ser o valor 1. Então você coloca 1. Não, onde está value. Ah, tá. Apaga o que está value. Beleza. E coloca 1. Por que eu não poderia? Esse value poderia estar declarado uma variável lá em cima que ela tem um valor, entendeu? Ah, entendi. Então, case for igual a 1, você vai digitar na linha de baixo, console.log, e você vai falar, coloca o valor. O valor, coloca R$50 aí, que era R$50 o caso 1. Tá. Assim? Era assim? Lembra, console.log, log é uma função e o log tem que estar dentro de parênteses. Ah, tá. A função ela é chamada com parênteses, tá? Ah, tá. Então você vai digitar aí 50, coloca o número 50. Beleza. Aí, esse break é que ele atende, se for essa condição, eu vou printar e eu vou pausar essas minhas verificações. Ele vai sair dessa minha suíte de case, entendeu? Entendi. Então o break é para pausar a execução. Tá. Entendeu? Então, porque ele assim, já encontrou... se ele atendeu aquele caso, para a execução. Você vai entender o porquê mais para frente. Depois do break, digita case, aí 2, na mesma situação de cima, tá vendo? Uhum. E espaço, enter, né? Aí digita console.log, coloca 70. E break, porque se for o 2, ele precisa sair dessa... Ah, tá. Exato. Vamos trabalhar somente com essas duas condições. Beleza. E aí, ele tem um default, que é aquela situação do else valor nenhum encontrado. E aí você pode printar console.log, nenhum valor encontrado. Aqui embaixo, né? Isso. String. Lembra, uma string é um texto, e um texto ele tem que estar sempre dentro de aspas. Tá. Ficou mais claro agora. Show. Agora, salva e roda o programa. 50, por quê? O plano é 1. Então, o que aconteceu? Ele veio aqui no switch, pegou minha variável, pegou o valor dela e testou. O valor da minha variável
atende o caso 1? Sim. O caso e o valor do caso 1? Sim. Então, console.log 50 e sai do meu programa. Digita 2, pra você ver. Roda. 70. Então, o que ele fez? Pegou aqui a minha key, testou com o primeiro caso. O valor da primeira key é igual ao valor do primeiro caso? Não. Então, ele não atende o break, ele não sai. Ele vai testar o próximo caso. O valor do meu plano é igual ao meu caso 2? Então, eu printei o 70 e dei um break para sair da minha estrutura do meu switch case aqui. Entendeu? Entendi. Nossa, então, bem por mais isso fácil que o outro jeito, eu achei. E default, se não atender umas condições, ele pega e sai. Tá. Que switch case não é muito comum da gente utilizar. Ah, tá? não? Mas parece ser mais fácil. Parece ser mais fácil, tá? Mas o switch case, ele... É que assim, geralmente, a gente não... No começo do software, no começo do momento do software, a gente vai ver bastante essas coisas e tudo mais. Mas conforme você vai pegando experiência, você vai entendendo outras técnicas, outras práticas de você melhorar o seu código. A gente chama de boas práticas, tá? Por quê? Quando a gente tem muito if-else, a gente tem um negócio que é chamado de complexidade ciclomática. Por quê? O nosso algoritmo ele começa a ter muitas situações. E quanto mais situações... E pensa o seguinte, que toda linha ela é interpretada pelo nosso software, certo? E ela precisa ser executada e testada. Certo. Então imagine ele ficar testando todas aquelas condições. Tá? Claro. Entendeu? Então isso vai pesando no nosso software. Isso vai também adicionando uma complexidade muito grande. Porque imagine o seguinte, vamos supor que a gente tem uma tabela de preço para um produto, que eu posso ter 50 opções de preço para aquele produto. Entendi. Entendeu? Então imagine eu ter colocado if else, ou colocar tudo dentro desse switch case. Ia ficar um negócio desse tamanho, gigantesco. E para o computador executar isso, fica pesado. E para uma pessoa analisar esse código e corrigir um problema dentro daquele código, também fica pesado. Então a gente começa a ter outras práticas, outras técnicas para atender as situações. Entendeu? Entendi. Então, geralmente, a gente vai ver sempre um if, um else, um if, se não se, que é o if, else. Acima disso, a gente já começa a falar que o nosso código ele não foi bem pensado, tá? Entendi. Quando eu preciso... isso é muito mais... quando você atinge um pouco mais de tempo de desenvolvimento, na área de desenvolvimento, tá? A ideia desse curso aqui, né? É a gente mostrar pra galera algumas coisas do básico da computação. Lembrando que você vendo isso, né? Tipo, você tá fazendo o curso, né? Eu tô tipo mostrando algumas coisas, mas que nem essa questão tipo de criar uma variável, setar um valor, console.log, eu te falo pra você, printa uma string, aí você tenta digitar ali, sabe? Tipo, é uma coisa que envolve muita prática e muito estudo, sabe? Sim, sim. Entendeu? Não, dá pra perceber, porque você vai falando e eu já esqueci algumas coisas. Exatamente. Tem que ter Exatamente. isso tudo É normal. É normal. Você pensa numa universidade ali, é mostrado que nem uma matéria dessa de algoritmo, tem algoritmo 1 e 2. Né? E tem uma lógica, e tem uma matéria de lógica que é separada disso. Entendeu? É bem extenso. Então, né? É bem extenso. Então, é muito conteúdo para ser estudado e é muita prática. Né? Mas é normal, é prática, desenvolvimento, desenvolver bastante, estudar bastante, entender muito bem, porque essa é a base, né? Isso é a base, o if, variáveis, como funciona uma variável, alocação de dado numa variável, os operadores, isso é o que você vai usar muito assim, no dia a dia, sabe? Vai chegar um momento que você vai até fazer algumas coisas ali, tipo, no automático ali, mas essa é a base que a gente fala, tá? Tem muita mais coisa envolvendo a base, mas assim... Basicamente, o que você usa no dia a dia é um if, um else, uma variável, switch case, você usa, os operadores. A próxima aula que a gente vai falar sobre estruturas de repetição, que a gente usa bastante também, entendeu? Entendi. Bom, chegamos ao fim da nossa aula então. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado.
Curtiu o Ed? Gostei pra caramba. Tô evoluindo cada vez mais. Às vezes dou umas travadas. Normal, cara, Mas é porque normal. também eu não tenho a prática todo dia de fazer isso. Para quem está estudando, está na faculdade de programação, essas coisas, vai ter mais prática, né? Lembrando também, se você gostou do vídeo, pessoal, não se esqueça de se inscrever. Deixe o seu like aí, que isso é muito importante pra gente entender se realmente vocês estão gostando ou não. Se não, pode ser um like negativo também, tá? Então não tem problema. E deixa nos comentários qualquer dúvida ou sugestão. A gente está aberto aí. Se vocês tiverem alguma coisa que seria legal para o Wellington me ensinar, pode colocar também. Se você não faz parte e quer fazer parte de uma comunidade massa, a gente tem uma comunidade que chama Easy Heroes. Ela está na descrição, o link para ela. É só você se cadastrar, que lá a gente sempre tem palestra, tem sorteio de curso, o pessoal sempre tira dúvida. Todo mundo que está lá é aberto a ajudar o próximo, tá? Então eu acho bem interessante você que está assistindo participar. Beleza? Isso aí, cara. Bom, Então eu acho que é isso. é isso. Bora codar, né? Beleza. Valeu, pessoal. Até mais. Falou.